Olá pessoal, como a maioria dos amigos já sabem, o canal aceita sugestões de vídeos. É só colocar na mensagem de algum dos vídeos qual o tema que se deseja que seja abordado. Quando a sugestão é considerada interessante, nós produzimos o vídeo. É o caso desse vídeo, que foi ideia do Ícaro Sampaio. Nesse vídeo vamos traçar um paralelo entre o Papa da época e determinado evento histórico. Vamos ver se de alguma forma o pontífice participou dos eventos que mudaram a história. Foram escolhidos 5 eventos históricos: descobrimento do Brasil, Revolução Francesa, a independência do Brasil, a proclamação da República e a Revolução de 1964. Pensamos também em incluir as 2 grandes guerras mundiais, mas o vídeo ficaria muito longo. A depender da aceitação desse vídeo, poderemos fazer outros com mais eventos que marcaram a história. Então vamos lá. Em 1500, ano que o nosso país, pelo menos teoricamente, foi descoberto, Alexandre VI era o Papa. O seu pontificado durou de agosto de 1492 até 1503. Alexandre, cujo nome de batismo era Rodrigo Borgia, é considerado por esse canal como o pior Papa da história em face do nepotismo, da simonia, de incestos e assassinatos. O poder da família Borgia, que marcou época em Roma, começou com Alonso Borgia, que era tio de Rodrigo. Alonso foi o Papa Calixto III, que fez Rodrigo cardeal em 1456. O Rodrigo, desde que era cardeal, ele tinha um comportamento totalmente dissociado do que se espera de um alto membro da igreja. A devassidão do religioso era tanta que ele chegou a ser advertido pelo Papa Pio II. Rodrigo teve um relacionamento com Vanossa dei Catanei, com quem teve 4 filhos: César, nascido em 1475, Giovanni, nascido em 1476, Lucrécia, nascida em 1480, e Jofre, nascido em 1481. Outra amante sua foi Giulia Farnese. Além dessas, ele teve muitas outras. Rodrigo Borgia, para eleger-se no conclave de 1498, ele comprou diversos cardeais na madrugada entre o dia 10 e 11 de agosto. Ele não teve o menor escrúpulo. O seu pontificado foi marcado por escândalos sexuais, assassinatos, incestos com a própria filha Lucrécia, nepotismo e venda de indulgências. Também fomentou um relacionamento amoroso entre Lucrécia e o seu irmão César Borgia. Lucrécia foi uma vítima nas mãos do pai, tendo sido forçada a realizar diversos matrimônios e divórcios de acordo com o interesse político de ocasião de Alexandre VI. Em 1492, a América foi descoberta. Em 1500, o Brasil, pelo menos para a maioria dos historiadores, o Papa Alexandre serviu de espécie de mediador para a divisão do Novo Mundo entre Espanha e Portugal. A bem da verdade, Alexandre foi, pelo menos inicialmente, totalmente parcial. Em troca de benefícios para os seus filhos, ele editou uma bula que autorizava a Espanha a possuir simplesmente todas as terras do Novo Mundo. A coisa era tão absurda que posteriormente a Espanha foi quase que obrigada a negociar a parte com Portugal no Tratado de Tordesilhas, também sob a bênção de Alexandre VI. Alexandre teve um dos seus maiores contrapontos no padre dominicano Girolamo Savonarola. Como todos os que se contrapunham a Alexandre, o padre acabou sendo morto. Alexandre VI faleceu em 18 de agosto de 1503. Grande parte dos historiadores defendem que ele foi envenenado. Uma parte menor acredita que ele faleceu em face da malária. Esse Papa, de certa forma, esteve relacionado com o Brasil, pois participou da divisão do Novo Mundo, do qual nosso país fazia parte. Há um vídeo no canal específico sobre Alexandre VI. Para saber mais sobre o pior Papa da história,
é só clicar no link que aparece agora na tela. Em 1775, assume a igreja João Ângelo Braschi, que adotou o nome de Pio VI. Logo no início do seu pontificado, ele proibiu a leitura do Talmud e de outros livros que considerava anticatólicos. Em que pese essas medidas, Pio começou sendo um bom administrador, melhorou a economia e protegeu artistas e intelectuais. Incentivou escolas e universidades. Os iluministas, entretanto, viam em Pio a representação de tudo o que rejeitavam. O iluminismo foi um movimento filosófico de ruptura com o passado. Atacava o absolutismo e a igreja. Defendia o uso da razão, não aceitando dogmas religiosos. Para os iluministas, o homem era dono do seu próprio destino, sem nenhum tipo de interferência divina. O iluminismo serviu de base para a Revolução Francesa. Em 1789, eclode a Revolução Francesa. Com ela veio a ideia de Estado laico. Houve uma ruptura com a Igreja, que teve territórios tomados pela França. Em 1796, Napoleão Bonaparte, comandando tropas francesas, invade a Itália, derrotando o exército papal. O Papa pediu paz e foi obrigado a assinar o Armistício de Bolonha, no qual cedia os territórios de Ancona, Bolonha e Ferrara, além de uma enorme importância em dinheiro e obras de arte. A paz, entretanto, ela durou pouco. Em 28 de dezembro de 1797, forças leais ao Papa realizaram um motim que causou a morte do brigadeiro general Marthe Dufour. O exército francês foi impiedoso na vingança e em 10 de fevereiro de 1798 proclamou a República Romana e exigiu a renúncia do Papa. Pio ele foi desterrado numa viagem de humilhações e maus tratos, vindo a falecer longe de Roma. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil ficou independente de Portugal. Barnaba Chiaramonte foi Papa no período entre 14 de março de 1800 e 20 de agosto de 1823. Escolheu o nome de Pio VII em homenagem a Pio VI. O seu pontificado ocorreu num momento muito difícil, uma vez que Napoleão tinha invadido a Itália e pretendia anexar os territórios da Igreja. Para se ter uma ideia, o conclave que o elegeu ocorreu em Veneza e mesmo assim apenas porque os austríacos a haviam liberado. A situação ela estava tão complicada que apenas em julho de 1800 é que Pio pôde entrar em Roma. Napoleão, vendo que a sua conduta anti-igreja estava minando a sua própria popularidade em parte da população francesa, ele resolveu diminuir a perseguição religiosa. Em 1801, assinou uma concordata com a Santa Sé, onde o Papa aceitava a República e permitia que Napoleão nomeasse todos os novos diocesanos. Napoleão, em contrapartida, declarava o cristianismo como a religião da maioria dos franceses. Napoleão, entretanto, de maneira desonesta, publicou a concordata com artigos que não haviam sido acordados. Muitos bispos se recusaram a cumprir os termos do documento diante da flagrante má-fé de Napoleão. Posteriormente, outro problema ocorreu entre o Papa e Napoleão. O imperador queria que o pontífice anulasse o casamento do seu irmão. Pio negou-se por falta de previsão legal. Irritado, Napoleão anulou ele mesmo o casamento e mandou invadir os estados pontifícios e prender o Papa. Pio foi enviado para Savona e ficou impedido de governar a igreja. Napoleão coagiu o Papa a assinar a renúncia aos estados papais. O pontífice posteriormente se retratou desse acordo, pois a sua vontade, evidentemente, ela não estava livre. Apenas com a derrota de Napoleão em 1814 é que Pio pôde retornar a Roma, onde faleceu 9 anos depois. Quando da independência do Brasil, portanto, o Papa estava governando a igreja em Roma. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre o pontificado de Pio VII, há também um vídeo no canal e basta clicar no link.
Leão XIII foi eleito após um breve conclave em 1878. Foi um papa conciliador que lançou as bases da doutrina social da Igreja. Leão defendia que o Estado também tinha a sua origem divina, ou seja, para Leão, Deus criou também o Estado. Em 1885, ele edita a encíclica Immortale Dei, na qual defende esse posicionamento. Em 1888 ocorre a Proclamação da República. No ano seguinte é promulgada a Constituição de 1889, que não mais previa o catolicismo como sendo a religião oficial do Brasil. Nosso país passou a ser laico, contrariamente ao espírito da encíclica Immortale Dei. Com senso diplomático, o Papa nunca externou oficialmente algum tipo de repúdio à Constituição republicana. Em 1891, o Papa edita a sua mais famosa encíclica, a Rerum Novarum, que denunciou os excessos do capitalismo e a concentração do capital, evocando os direitos dos trabalhadores exigirem um justo salário. Esse documento, por outro lado, também criticava o socialismo. Faleceu em Roma no dia 20 de julho de 1903 e esse vídeo tem também um canal, ou um vídeo específico sobre Leão XIII. Basta clicar no link. O pontificado de Paulo VI ocorreu entre 1963 e 1978. Em 1964, houve a Revolução Militar no Brasil, ou seja, durante o pontificado de Paulo. Giovanni Montini, nome de batismo de Paulo VI, nasceu para a vida religiosa. Tinha um enorme talento, o que o fez progredir rapidamente na carreira eclesiástica. A sua competência ela era tanta que algo muito pouco frequente nos conclaves, principalmente nos dos últimos séculos, ocorreu. Um religioso não cardeal recebeu votos. Montini recebeu 2 votos no conclave de 1958, que acabou elegendo João XXIII. O Papa eleito, aliás, ele fez Montini cardeal. No conclave de 1963, Montini acabou sendo eleito no dia 21 de junho. Muitos o acusaram de se esquivar de assuntos mais delicados. Nesse contexto, surge a Revolução Militar de 1964. Era uma época conflituosa, onde só uma certeza havia: haveria uma ruptura institucional da esquerda ou da direita. O povo brasileiro ele é extremamente religioso. A esquerda, de maneira pouco inteligente, passou a tecer fortes críticas às religiões cristãs, em especial a católica. Chegaram ao absurdo de vedar os militantes, vedar que eles frequentassem a igreja ou menos que tivessem uma crença. Todos deveriam se declarar ateu. Tal postura criou uma forte resistência da igreja aos movimentos de esquerda, que se refletiu no apoio à Marcha da Família com Deus, capitaneada pelo padre irlandês Patrick Peyton. A Revolução de 64, portanto, quando chegou, foi bem aceita pelo clero brasileiro. Poucos a criticaram, como foi o caso de Dom Helder Câmara. Muitos padres abençoavam as tropas. Para se ter uma ideia do apoio, o então padre Evaristo Arnes foi ao Rio de Janeiro para abençoar as tropas do general Olímpio Mourão Filho. Era a revolução vencendo o comunismo ateu. Ainda em 1964, houve um manifesto assinado por 26 bispos, no qual a CNBB agradeceu os militares por terem salvo o país do comunismo. O Papa certamente viu com bons olhos o movimento, embora tenha mantido, uma segura distância, evitando pronunciamentos explícitos. Após 64, começou uma resistência dos movimentos de esquerda, começando a serem praticados sequestros e assaltos a bancos. Era a luta armada. O problema é que a reação dos militares foi desorganizada e, em alguns casos, excessiva. Alguns setores da igreja, inclusive da cúpula nacional, passaram então a criticar a revolução a partir do momento que frades dominicanos foram presos. O arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo Mota, posicionou-se de maneira contundente contra as ações dos militares. A igreja brasileira passou de um apoio inicial a um racha, a uma divisão. Nesse contexto, Paulo VI teve que se posicionar de maneira mais explícita, pois membros da igreja estavam sendo presos.
O Papa Paulo criticou a prisão, respaldando e elogiando a conduta dos religiosos. Bom, pessoal, aí temos os papas que exerciam os seus pontificados durante momentos históricos. Fizemos mais ou menos conforme a sugestão do amigo Ícaro. A depender do interesse, é possível termos outros vídeos relativos a outros momentos históricos. É isso aí, valeu!